A Delegacia de Polícia Civil de Vila Rica vive nos últimos anos uma situação precária. E nesses últimos tempos, sob o comando do delegado de Polícia Civil, Dr. João Bife Júnior, foram encontrados alguns problemas e também no que diz respeito à estrutura do prédio onde funciona a delegacia hoje em Vila Rica. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o delegado de Polícia de Vila Rica, Dr. João Bife. Doutor, qual a realidade da Delegacia de Polícia Civil de Vila Rica hoje? Hoje enfrentamos uma situação caótica devido principalmente à interdição da cadeia pública de Vila Rica. Essa interdição, embora acertada, ela veio num momento muito crítico, né? Embora a Delegacia de Polícia de Vila Rica tenha sido reformada recentemente, ela não possui uma estrutura de segurança apta a assegurar aí condições para que os presos permaneçam aqui recolhidos por um período de tempo prolongado. Nós temos aqui, a cadeia pública foi interditada no dia 20 de setembro, temos presos que aqui se encontram há mais de 60 dias em uma situação quase que desumana, né? Nós não temos aqui, como a população vilarriquense conhece, uma estrutura que permita o banho de sol, né? Permita aos presos saírem da cela, né? Para exercer aí os seus direitos básicos, né? A par dessa situação, né, de cerceamento, inclusive de direitos, nós temos uma questão de segurança muito grave. O contingente de Vila Rica, o efetivo é reduzido, né? No período da noite nós trabalhamos, via de regra, com apenas um policial, que é o responsável por fazer todo o serviço externo, né? Inclusive locais de crime, né? Atender a situações de flagrante, acidentes de trânsito com vítima, e isso gera que a delegacia ela permanece sozinha, né? Gerando aí a situação de nós termos aqui atualmente 8 presos recolhidos, né? Que ficam aqui à mercê da própria sorte, gerando risco para a população vilarriquense e para eles mesmos. Ontem tivemos uma situação gravíssima aqui, um dos presos aqui recolhidos, o Washington Venâncio Borges, ele ateou fogo na própria cela, né? Numa tentativa, acreditamos aí, de suicídio, tá? Felizmente a investigadora Neide e eu me encontrava nessa delegacia ainda e conseguimos aí conter as chamas, né? Tivemos 2 presos aí que passaram mal devido à fumaça inalada, foram conduzidos ao pronto atendimento e graças a Deus, né, a situação ela foi controlada, né, dos males o menor, mas isso é um prenúncio de que algo muito grave poderia ter ocorrido caso nós não estivéssemos aqui no momento dos fatos. Doutor, como foi feito o controle desse incêndio? Nós temos um extintor de incêndio, né? No momento em que ocorreu, nós estávamos próximos aqui às celas e acabamos contendo as chamas com água mesmo, né? Tínhamos ali os baldes, mangueiras próximos e realizamos a contenção. Temos o extintor à disposição, mas ele acabou não sendo utilizado, né? Porque ele fica nas dependências próxima à recepção. É uma situação crítica, né, muito crítica. Eu já oficiei para o juiz, para o promotor de Vila Rica, para o delegado-geral de polícia, para o diretor interior, para o delegado regional, para a corregedoria do Tribunal de Justiça do Ministério da Magistratura. E o momento não é de encontrar culpados, né? Eu acredito que não há. Todos aqueles que participaram dos eventos que culminaram na interdição são atores aí envolvidos num processo que visa uma melhoria para a cidade de Vila Rica. O promotor agiu corretamente ao pleitear através de uma ação civil pública a interdição. O juiz agiu de forma acertada ao proibir a recepção de novos presos. O problema que gera é que o executivo, né, salvo melhor juízo, até agora ele não tomou uma providência para sanar as irregularidades que levaram à interdição da cadeia pública. Então peço aí aos vereadores, ao prefeito, à sociedade vilarriquense que procure junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo Estadual, uma solução para esse impasse. O senhor colocou que foi oficializado as entidades responsáveis pela segurança no município e também no estado. Houve alguma resposta de alguma dessas entidades em relação a alguma possível solução para esse problema? Bem, até o presente momento vieram alguns pedidos de informação, né? O presidente do Conselho da Comunidade Local oficiou a Brasília, né, para o Conselho aí Nacional de Direitos Humanos, narrando a situação. Eu oficiei para a Defensoria Pública também do Estado do Mato Grosso, que é o órgão que acredito que tem aí a legitimidade para
postular uma medida judicial, né, para a solução do problema. O que ocorre é que, ao delegado de polícia, não há mecanismo legal que permita-me expedir o alvará de soltura, né, ou determinar a remoção para outro estabelecimento adequado. Nós colaboramos aí, temos colaborado com o Ministério Público, com a magistratura. O doutor Ivan, o excelentíssimo juiz da comarca de Vila Rica, ele tem se mostrado muito sensível com os problemas aqui vivenciados, tem, na maioria dos casos, concedido ao preso o direito de responder o processo em liberdade, né? Mas, infelizmente, há determinadas situações que, pela gravidade do crime, aliado aos antecedentes do preso, não há possibilidade de se determinar, né, de se conceder a liberdade provisória. E é nessa situação que o problema ele se agrava, porque o preso ele é preso, fica à disposição da Justiça. Ao doutor Ivan não há também a possibilidade de determinar a remoção desse preso para outro estabelecimento prisional sem a anuência do juiz da comarca de destino. E o problema é que todas as medidas que foram tomadas para remoção para outro estabelecimento não contaram com a anuência dos juízes das outras comarcas. Portanto, até o presente momento, né, nós não temos uma solução para esse impasse. O problema ele tem que ser resolvido com a reforma da cadeia pública, né, dando aí condições mínimas para que os presos sejam lá custodiados com segurança. O maior problema é que os fatores que determinaram a interdição da cadeia pública também aqui se apresentam, né? Aqui nós também temos problemas de segurança, também temos ausência de um efetivo adequado, temos um prédio que não foi preparado para a custódia de presos, pois essa não é a função da Polícia Judiciária Civil, e temos o maior agravante, que é o nosso agente aqui, o nosso investigador, ele sair muitas vezes para atender no local de crime, que é a nossa função institucional. A Polícia Civil ela tem que ir à rua, tem que atender a população, né? Tem que fazer aí a auto-verificação dos locais de delito, né? Muitas vezes são situações que não há como se esperar o amanhecer, não há como esperar o que o próximo plantão faça a diligência, e nesses casos os presos ficam sozinhos na delegacia. Se esse incêndio tivesse ocorrido em uma dessas ausências momentâneas do agente, isso teria gerado aí uma tragédia sem precedentes neste município. Doutor João Bife, qual o nível de periculosidade desses detentos dessas pessoas que estão presas aqui nas celas aqui na Delegacia de Polícia em Vila Rica, e todos ainda estão aguardando o julgamento ou já houve algum caso julgado? Não, todos estão aguardando julgamento ainda, o processo se encontra em curso. Quanto à periculosidade dos presos que são aqui mantidos, são perigosos, né? Temos aqui algumas pessoas indiciadas por tráfico, né, por posse de munição de uso restrito. Temos aqui algumas pessoas que estão aí indiciadas por tentativa de homicídio consumado, né? Então, são traficantes, são homicidas, né, que, claro, terão aí o seu direito de defesa no curso do processo para apresentar a sua versão dos fatos, né, sobre o manto contraditório, mas nós não podemos jamais descuidar da segurança, né? Então é muito difícil. Nós tentamos aí, na medida do possível, de acordo com a razoabilidade, conferir aos presos os seus direitos básicos, né, como banho, banho de sol, embora, por óbvio, não haja possibilidade desse banho de sol ser diário, mas por uma questão de saúde nós tiramos os presos das celas, né, durante um determinado período, os trazemos aqui para fora, né, usamos as algemas para contenção, para a segurança dos usuários do serviço, e vamos tentando, na medida do possível, né, assegurar aí aos presos também o respeito aos seus direitos básicos, né, de acordo com a razoabilidade, para assegurar também a segurança dos usuários do serviço, né? Você pode perceber que o corredor, depois, acredito que vocês farão imagem, o corredor que dá acesso às dependências da delegacia, ele passa do lado da porta, né, onde os presos estão aí contidos, né? Então, se nós formos analisar aqui sobre o prisma de segurança, nós temos uma questão extremamente crítica, né? O que é aliado à periculosidade de alguns dos presos, né, gera aí um risco iminente, né, à população vilarriquense.
Há preocupação do senhor em chegar um momento que o número de pessoas presas não comportem mais nas celas aqui da delegacia? Se chegar nessa situação de pessoas serem presas e superlotar as celas aqui da delegacia, qual a medida deve ser feita pelo senhor? Bem, até o presente momento nós temos contado aí com todo o apoio do Dr. Ivan, né? O Dr. Ivan, que é o nosso juiz aqui, ele tem, ciente da situação que enfrentamos, né, agido com muita razoabilidade, com muita argúcia, né, analisado caso a caso e só mantido aqueles presos que são realmente, né, que pelo nível, pelos antecedentes, pelo nível de periculosidade, pela natureza do delito, eles não podem ser aí postos em liberdade. Nós tivemos aqui já algumas superlotações momentâneas, né, devido a flagrantes lavrados, mas o doutor Ivan, analisando a situação, passou aí a deferir a liberdade provisória aos presos, né. Eu acredito, né, que nós não vamos chegar a esse ponto de ter uma delegacia superlotada, embora hoje, né, contemos aí com 8 presos, dividido em 2 celas, porque uma delas foi incendiada ontem, né? Mas eu tenho fé na minha instituição, acredito aí piamente na magistratura do Mato Grosso, no Ministério Público, né? Conto com a colaboração do Poder Executivo Municipal e Estadual, e eu creio que antes, né, deste momento, né, de uma superlotação, nós encontraremos aí conjuntamente uma solução para esse problema, né? E removeremos os presos para um estabelecimento adequado. Antes dessa interdição da cadeia pública de Vila Rica, o que gerou então aí nesse aumento de presos aqui nas celas da delegacia, a delegacia de Vila Rica já encontrava outros problemas no que diz respeito também à estrutura, como infiltrações. Esses problemas, eles continuam? E uma outra pergunta é se o senhor vem contando com o apoio da população de Vila Rica ou o Estado está fornecendo o material de uso diário como papel e todos os outros materiais necessários? Em relação à estrutura do prédio da delegacia, o Dr. Welber, que foi o delegado que me precedeu, ele realizou a reforma dessa parte que aqui estamos, né, que é a parte dos fundos da delegacia, construiu uma parte nova, né. Nós temos ainda um desafio a ser enfrentado, que é a reforma da parte, né, da parte frontal da delegacia, a parte da frente, que é um prédio aí quase que histórico em Vila Rica, um prédio muito antigo, né? Como você bem citou, cheio de problemas, de infiltrações, de panes elétricas, né? Nós trouxemos as dependências da delegacia para o novo prédio e mantivemos na parte frontal apenas a recepção. Temos um projeto junto ao CONSEG, né, para que a delegacia seja reformada agora no primeiro semestre de 2014. Para isso, é claro, contamos aí com o apoio da população vilarriquense, com o apoio dos fazendeiros, dos comerciantes, como sempre foi neste município, né? Em relação às verbas para a manutenção da delegacia, infelizmente hoje, né, o governo do Estado do Mato Grosso ele não possui mais, né, a Polícia Judiciária Civil não possui mais a verba para a manutenção do prédio. Nós não temos nenhum recurso financeiro que nos permita, né, manter todas as despesas prediais. Em relação a produtos de limpeza, né, papel, esses materiais são nos enviados pelo Estado através da delegacia regional. Mas despesas prediais de manutenção, de parte elétrica, de encanamento, nós não temos aí. Temos que solicitar uma verba junto à SAD, fazer um procedimento administrativo para conseguir o adiantamento de custos, né, uma vez que não há uma verba mensal. Nós tentamos solucionar isso através do Poder Legislativo Municipal, através do prefeito, através do CONSEG, para que, a exemplo de outros municípios, tais como Confresa, São José do Xingu, Alto Boa Vista, onde já existe uma lei municipal determinando o repasse de uma quantia para a delegacia de polícia para a manutenção dessas despesas. Apresentei, inclusive, um esboço, um projeto de lei inspirado nos municípios circunvizinhos, mas até o presente momento nós não tivemos aí uma posição do Legislativo e nem do Executivo Municipal. E nesse cenário a gente vive no aguardo, né, na eterna esperança que isso também se encontre aí uma solução, e vamos contando, felizmente, com a participação da comunidade. Hoje a verdade é que para manter o prédio em funcionamento, nós dependemos aí dos comerciantes, dependemos dos profissionais liberais que nos prestam serviço sem nada
receber, né? O fazem sabedores, né, da dificuldade que vivemos e dos valorosos serviços que os policiais prestam à comunidade vilarriquense. Dr. João Bife, nós agradecemos a atenção do senhor à reportagem do site Eldorado.fm, a TV Eldorado e Rádio Comunitária Eldorado FM. Esperamos que essa realidade da Delegacia de Polícia de Vila Rica seja mudada para melhor em um espaço de tempo mais curto possível, e vamos também procurar os órgãos responsáveis no município e também no estado explicação, e esperamos que providências sejam tomadas o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais.